Já ligou, irmão? Já ligou? Amém. Deus Já tinha testado? Amém. Deus abençoe. Agora sim, irmãos, vamos ficar de pé, fazer uma oração. Quero pedir para o nosso irmão Davi fazer essa oração. Irmão Davi, pode elevar a Deus em oração? Pai Santo, tremendo, te adoramos e exaltamos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos nesse curso de teologia. Ó Pai, te agradeço por cada um que aqui adentrou. Ó Pai querido, traga em paz aquele que vai chegar atrasado hoje. E o mais importante que eu peço é que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a Tua palavra nessa tarde. Abençoa cada um que aqui está. Amém. Amém. Ô Alex, eu não tô dobrando a... Não, a gente vai se adaptando. Vamos fazer uma preguinha aqui, ó. Na própria roupa. Não, acho que é melhor em pé, né? Sim. Aí, ó. Aê. Aí, ó. Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Glória a Deus. Tá bom. Bem, irmãos, a matéria de hoje prossegue. Terceira e quarta aula sobre livros poéticos. Na primeira aula, fizemos uma introdução aos livros poéticos e falamos acerca de gênero literário. Os dois gêneros literários abordados foram poesia e provérbios. Essa foi a introdução das duas primeiras aulas, né? E 15 dias atrás fizemos uma introdução ao livro dos Salmos. E antes do livro de Salmos, fizemos a introdução do livro de Jó. A aula desta tarde, a programada, será livro de Provérbios e livro de Eclesiastes. Tá? Só uma revisãozinha. O senhor pintou o cabelo? Não. Mais preto, não tá? Você estava mais loiro esses dias. Livro de Provérbios. Já falamos acerca do gênero literário que é os Provérbios. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro da Bíblia chamado Provérbios. A próxima aula, depois do nosso intervalo, será livro de Eclesiastes. Eles têm uma coincidência muito grande quanto à sua autoria, tá? É aceito que a maioria dos provérbios, assim como a maioria dos demais livros, Cantares e Eclesiastes, são de autoria salomônica ou autoria de Salomão. Então, Provérbios não. Provérbios, está claro na Bíblia que o capítulo 30 de Provérbios e 31 foram escritos por dois personagens distintos. Um chama-se Agur, filho de... Eu até anotei o nome dele aqui. Filho de Jaque,
não conheço o Jaque. E o outro é Rei Lemuel, lembrando os conselhos da sua mãe. Esses dois personagens acreditam que são descendentes de Esaú, ali que habitaram na região da Arábia, porque Salomão casou com uma princesa do Egito, tá? E provavelmente acredita-se que nem todo provérbio de Salomão, os provérbios, eram de autoria de Salomão, mas que ele absorveu, tá? Ele compilou provérbios. Tem uma seção dos provérbios que a gente vai ver aqui, que fala a respeito dos escritos dos sábios, tá? Que praticamente ele faz uma exposição sobre esses provérbios. Mas vamos na sequência aqui. Então agora, vamos nos apegar a falar de Salomão. Salomão vem, já vai servir para Provérbios e Eclesiastes, tá? O autor. Vamos falar sobre ele. Ele vem do hebraico. Deixa eu ver se eu... Shelomá. É isso mesmo? Shelomó. E quer dizer pacífico ou homem de paz. Ele teve a graça de ter um antecessor conquistador, que foi seu pai Davi, e Davi foi um homem de guerra. E era o rei segundo o coração de Deus, mas ele fez grandes empreitadas, né, contra os inimigos de Israel e triunfou. E ele triunfou conforme ele ia envelhecendo e deixou todo o seu legado para Salomão. Então as conquistas de Davi refletem no reinado de Salomão. Então Salomão, ele tem, as histórias de Salomão, ele vai ter um reinado de paz, de tranquilidade. Tanto que ele tem muito tempo para construir o templo. Vocês conhecem aquela passagem que Deus proibiu Davi de construir o templo, porque era um homem que derramava sangue. Salomão, diferente dele, né? Ele cumpre esse intento de Davi e constrói o templo que acaba recebendo seu nome. O primeiro templo, Templo de Salomão. Essa palavra Shelomó vem do hebraico, é uma derivação do hebraico Shalom, tá? Homem de paz, Shelomó, homem de paz, e Shalom é paz, né? Vamos abrir, alguém por favor, 2 Samuel, capítulo de número 12, verso de número 14. Vamos pesquisar um pouco das origens, das informações pertinentes ao rei Salomão. Por mais que a maioria de nós conhece, vamos relembrar especificamente nessa aula, tá? 2 Samuel 12, 14. E depois eu quero que alguém abra em 2 Samuel 12, 25. Então só abrir. 2 pessoas abrem em 2 Samuel 12. 12, 14. Fala aí. Acredito que o versículo que eu queria está um pouquinho mais para frente, mas eu já identifiquei essa história. Essa história... Segunda. Você leu certo. Quem está perdendo um filho aqui é Davi e Batseba. Batseba é a mulher de Urias. Que Davi, na época que era para sair para a guerra, ficou no palácio e olhou essa mulher, né, da varanda, da janela, e viu ela e cobiçou essa mulher. Davi convocou ela enquanto Urias estava na guerra. Davi se deita com ela e depois manda ela embora. Né? Ou seja, ele comete o adultério. Primeiro ele cobiça, depois comete o adultério.
Depois ela manda recado para ele dizendo que ela estava grávida. Aí ele pede para que Joabe dispense Urias, para que Urias assuma essa criança e a vergonha, né? Que cairia sobre ele. Então ele tenta tampar o sol com a peneira, mas o Salmo 42 fala que um abismo chama outro abismo. Urias não aceita a sua dispensa, fica no palácio do rei, né? Aí Davi comete um terceiro pecado mais grave que os outros. Ele dá ordem para que Joabe escale Urias no lugar mais vulnerável da batalha. Acho que falaram lá esse dia em Planalto que ele levou a carta da sua própria morte, né? Entrega a carta lá para Joabe. Joabe fala, é para colocar, tá bom, entendi. Aí põe ele no lugar que ele não volta vivo. Então Davi, não temendo consequências nenhuma, agora a mulher é viúva, agora eu posso casar com ela, convoca ela, casa-se com ela, ela se torna sua esposa. Esse filho, ela gera. E a Bíblia vai nos dizer que há o confronto do profeta de Deus chamado Natan com Davi. Nesse confronto, a Natan conta lá a história para ele das ovelhas, do rico que tinha muitas ovelhas e do homem pobre que tinha uma ovelha que criava ela como se fosse a própria filha. No sentido que a ovelha era tipo um bicho de estimação, né? O carinho que o pobre tinha pela ovelha. E quando veio o visitante, o rico, em vez de se sacrificar uma das suas ovelhas, foi lá e pegou a do pobre que tinha uma só, né? E deu de comer ao visitante. O que deveria fazer com esse homem? A pergunta, e Davi, a Bíblia fala que ele ficou irado. Esse homem não vale nada. Esse homem não vale nada. Ele tem que restituir, não sei quantas vezes mais, e esse homem é digno de morte. Muito bem. Aí Natan, inspirado, falou, tu és este homem, assim diz o Senhor. Aí a Bíblia fala que há o confronto, Davi pede misericórdia para Deus, Deus perdoa Davi, só que Deus fala, mas o que você fez tem consequência. Esse filho que Batseba vai gerar, não vai sobreviver. Uma das consequências. Mas a Bíblia fala que Davi, isso é muito bom uma boa palavra para culto fúnebre, viu? Que Davi veste o pano de saco, não come, não dorme, põe a boca no pó, né? Ele se entrega em oração pela criança, enquanto a criança ainda era viva, aparentemente estava adoentada, pede para Deus, aí o que acontece? A criança vem e morre, como Deus tinha falado que ela ia morrer. Aí todos os funcionários do templo, vamos dizer assim, do reinado, fica com medo de dizer para Davi que a criança morreu. Aí Davi percebeu pela movimentação, pelo jeito que as pessoas olhavam, e e perguntou, a criança é morta? É morta. Aí ele falou, então me traz um prato de comida. Foi, tomou banho, vestiu as vestes, sentou na mesa e começou a comer. As pessoas costumam fazer o contrário quando perde alguém, né? Não, se tem alguém doente, ainda há esperança, né? Porque a vida é Deus que dá. Se Deus ainda não tirou, ainda há esperança. E esse é o pensamento de Davi, né? Não, a criança está viva, então eu vou orar por ela. Então agora eu vou me entregar por ela, eu vou sofrer por ela. Agora que ela morreu, só tenho uma certeza. Ela não vem a mim, mas eu irei a ela. Então veio aquele princípio do pensamento de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu. Foi pouco tempo a criança? Foi. Mas o Senhor tomou. Bendito seja o Senhor. Então, o luto a gente tem que encarar com esperança. O cristão tem que encarar o luto com esperança. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. Porque quando a gente perde um ente querido, alguém próximo a gente, né, sendo ele, se perdemos ele em Cristo, é certo que nós iremos nos reunir novamente com ele. Então Davi, ele tem essa atitude que é exemplar para nós. E a criança morre. Só que o casamento de Davi
Foi legítimo aos olhos de Deus, apesar dele ter utilizado da sua própria perspicácia. Batseba continuou sendo a esposa de Davi. E ela lhe deu um filho. Toda mulher era praticamente a missão dela, né? Conceber nos tempos bíblicos, né? Se ela não concebesse, ela sentia que ela tinha um desfavor de Deus. Raquel chegou a dizer para Jacó: dai-me filho, senão morro. A Bíblia fala que Jacó se irou, mas sou eu Deus para poder dar filho a alguém? Né? Mas o Senhor se lembrou de Raquel, né? E Salomão foi o segundo filho que Deus deu em lugar do primeiro e acabou de alguma forma, não perfeita, mas consolando Batseba, né? E Davi por ter perdido o filho. Salomão é esse filho. Ele é o terceiro rei de Israel unido. Os irmãos têm conhecimento dessa questão de Israel unido e separado? Hã? Não? Rapidinho, fazer uns rabiscos. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente vem conversar. Eu acho que eu não encaixei direito. Daqui a pouco a gente vai. Nossa, soltou. Irmãos, o missionário Orlando mandou avisar que a filha dele não tá bem, não deu para ele vir hoje. Tá? Ele mandou no grupo CETAD aqui. Tá? Então, alguém me lembra de orar por ele, pela filha dele no fim do curso, né? A minha tia Judite, ela não faltou até hoje, né? Hoje ela faltou. Uma vez por ano, a família Ferreira, a família que ela faz parte, que eu faço parte também, aluga um sítio e se reúne. Faz um evento bem gostoso e bonito. E ela foi. Eu tô aqui, né? Eu tô de teologia em congresso. Não deu certo a data pra mim. Deus quiser, o ano que vem eu vou. Então, tô abrindo aqui um leque, tá? Pra gente abordar um assunto. Isso aqui é conhecido dos irmãos que têm mais tempo de igreja, mas os mais neófilos, vamos dar uma esclarecida aqui. Antes de Saul, o que havia em Israel? Juízes. Os juízes, eles não governavam todo Israel, tá? Eles eram praticamente tribais, tá? Um era da tribo de Efraim, outro era da tribo de Judá, e eles não foram contemporâneos, né? Foi durante um período que houve o juiz de Israel, que quando o povo de Deus era afligido e se arrependia, Deus levantava juízes para governar o povo e batalhar pela libertação de Israel. O último juiz de Israel, quem sabe quem foi? Não. Ô, glória, mais famoso. Samuel, o pedido de Deus. Um dos homens mais irrepreensíveis da Bíblia, ao meu ponto de vista. O homem era sacerdote, era profeta e juiz, né? Sacerdote, profeta e juiz. O Messias, né, o nosso rei, também é sacerdote, profeta, só que rei, não juiz, né? Não houve alguém com esses três ofícios no Antigo Testamento. Davi não era sacerdote. Tá? Davi é da tribo de Judá. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, né? Então Samuel que mais se aproxima dos três ofícios de Cristo. Foi durante a gestão de Samuel já estava preparando os seus filhos para ficar no seu lugar. E houve uma revolta do povo. A gente não quer que seus filhos fiquem sobre a gente, não.
A gente quer um rei como as nações vizinhas, né? A gente quer poder lutar por um rei, né? Aí Samuel, muito triste, foi orar a Deus. E Deus falou para ele que não se preocupe, Samuel, não estão rejeitando a ti não, estão rejeitando a mim, porque esse governo do juiz era teocrático. Deus falava através do juiz, agia através do juiz, mas o reino era de Deus, tá? E aí Deus falou que ele podia se preparar, que ele ungiria o rei, mas o rei seria o rei que Deus escolheu, tá? Não que o povo ia escolher. Aí tem esse cidadão chamado Saul, de onde vem o nome com influência grega Saulo, tá? A mesma raiz hebraica, da tribo de Benjamim, filho de Quis, um homem muito alto e aparentemente muito bonito, que, tipo assim, o perfil de um rei mesmo. O primeiro rei de Israel, Deus escolheu um cidadão para o povo representar mesmo. E esse cidadão estava vivendo a vida dele tranquila. E aconteceu um problema na sua casa, que algumas jumentas dos seus pais fugiram. Ele levou um servo dele, saiu para procurar a jumenta, andou, virou para o servo e falou, vamos voltar, senão daqui a pouquinho meu pai vai mandar pessoas para procurar a gente. E a Bíblia vai nos dizer que o servo falou, olha, aqui nessa cidade onde a gente está, ou próximo dessa cidade, tem um vidente. Está falando de Samuel, um profeta. O texto lá de Samuel fala que chamavam o homem de Deus de vidente naquela época, né? Vamos até ele e para perguntar sobre as jumentas do seu pai, assim para a viagem não ser perdida. Então, só que Deus já tinha falado com Samuel que ele ia apresentar o rei. E mandou Samuel reunir todos os anciãos, todas as pessoas importantes, montaram uma mesa lá e falou, agora só falta o rei vir. Aí chega Saul e bate na porta. É aqui que mora o vidente? Pode entrar. O que está acontecendo? Deus te escolheu para ser general do nosso povo. Meu Deus do céu. Foi tremendo. É tremenda a história de Saul. Saul é o tipo de homem que começa muito bem, né? Você vê que até a humildade dele, porque ele se acha incapacitado para assumir o reino, tá? Ele vai e aí ele começa a ser... Quando ele, enfim, aceita a vontade de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo entra nele, transforma ele em outro homem. E Saul é muito usado. Só que ele vai se corrompendo através da rebeldia. Lembra daquele versículo que fala? A rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar como iniquidade e idolatria. A rebelião é... Tem uma palavra... talvez eu não vá já. É sedição. Rebelião é como se fosse você se revoltar contra uma autoridade constituída. E segundo a palavra de Deus, não há autoridade na terra que não foi constituída por Deus. Mas não votei no Lula. Constituído por Deus. Fazer o quê? Constituído por Deus. Então a gente deve respeito e honra à autoridade. Eu vou dar um esclarecimento aqui. Eu peguei no livro, eu não vou conseguir citar o livro, porque eu acho que eu li há muito tempo. A autoridade tem dois objetivos. Executar justiça e, quando não, trazer juízo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Implicitamente, a gente merece quem governa a gente. Não estou falando particularmente, mas nós, como nação, como povo, a gente sempre merece. Tá bom? Então, Deus escolheu Saul, não foi o homem que escolheu, viu? Deus escolheu Saul, só que Saul entrou pelo pecado da rebelião. Por quê? De primeiro, Samuel manda ele o filho dele, que era um grande guerreiro, Jonatas, que se apegou a Davi, um grande amigo de Davi, ele atacou uma guarnição dos filisteus. Aí Saul juntou o seu exército para também atacar, mas Samuel mandou um recado dizendo, olha, não vai atacar antes de eu ir aí fazer um sacrifício para Deus. Inicialmente ele falou, tá bom, vamos esperar. Mas ele começou a ficar preocupado. E segundo o seu próprio argumento, ele ficou com medo do exército partir e abandonar ele. E o que ele fez? Ele era sacerdote? Não, tribo de Benjamim. Ele sacrificou para trazer contentamento para os soldados.
Agora a gente vai para a batalha. Saul vem e repreende ele, fala para ele, ó, seu reino podia ter sido estabelecido aqui para sempre. Mas diante dessa desobediência, só que depois eu dar outra chance para Saul. Não foi assim também, irmão. Tá? Dá outra chance para Saul, fala para Saul, ó, Deus mandou você exterminar os amalequitas. Isso aqui é muito sério. Amaleque foi um povo que atacou Israel quando o Israel não era um povo preparado. Estava peregrinando nos desertos de Sinai, de Cádiz, sei lá que deserto estava. Estava indo para conquistar a terra prometida ainda. Era um povo indefeso. E os amalequitas atacaram. E Deus prometeu que iria exterminar, arriscar os amalequitas do mapa. Deus prometeu. E passou essa missão para Saul. Vai, ó, mata todos. Essa foi a ordem de Deus, tá? Mata homem, mata mulher, mata criança, não importa se é de pequena ou de peito. Risca Amaleque do mapa. Essa era a ordem. E falou, ó, pode matar boi, ovelha, tudo que for deles, pá, destrói tudo. E Saul ouviu a ordem do profeta Samuel, falou, tá bom, já tinha vacilado oferecendo sacrifício, sendo que não era da tribo de Levi. Aí, não tem problema, ele mata todo mundo, mata homem, mata mulher, as crianças, para ele de boa. Mas aí ele quer ser diplomático e deixa o rei Agag vivo. E deixa as ovelhas e os bois vivos também. E com pretexto, vamos oferecer um sacrifício a Deus. Aí vem o versículo que fala, Deus quer obediência e não sacrifício. Deus tem prazer no sangue de touros, de bois? Não, o que eu quero é obediência, Saul. Aí a Bíblia fala que Samuel vem, ele mesmo mata o rei Agag, e aparentemente, apesar de que o texto narrado fala que ele só deixou o rei, ele deve ter deixado mais gente, viu? Sabe por quê? Anos depois, durante o período de exílio, assim, quando o povo regressa, na verdade, existe um personagem que tenta exterminar o povo judeu, conhecido como Amã o Agagita. Agagita vem de Agag, e Agag é de Amaleque. Então, olha só, imagina as gerações que passou. Então, Saul desobedeceu a Deus, né? E ali, praticamente, Davi entra em cena como protagonista da história narrativa de reis, né? Deus tem preparado um rei segundo o seu coração, um homem melhor do que você, e ali ele rasga as vestes de Samuel, pedindo misericórdia, e falou, assim como rasgaste minha veste, rasgado foi o seu reino, te dado a um homem melhor que você. Sai, aí Davi começa a ser protagonista durante o reinado de Saul. Tá, então temos aqui o rei segundo o coração de Deus, que se levanta, fica... primeiro ele cria tipo um grupo rebelde, né? Os valentes de Davi surgem aqui, ele lidera 400, 600 homens, e ele só cria esse grupo porque Saul começa a invejar ele. O cidadão, abismo chama outro abismo, né? Primeiro a rebeldia, depois a inveja encheu o coração de Saul. Por causa de mulher, viu? Um pouco por causa de mulher. O Davi ter matado o gigante, ele bateu palma. Mas quando a mulher começou a cantar, Saul matou milhares, e Davi 10 milhares. Ah, o homem quis morrer. Mas Davi mais do que eu? Que negócio é esse? Desse jeito, daqui a pouquinho o povo vai estar servindo a ele em vez de mim? E sim, foi profeta, foi isso que aconteceu realmente. Aí ele começou uma perseguição de Davi, seu filho Jonathan não aprova aquela perseguição, Davi foge e algumas pessoas fazem aliança com ele. Ele cria um grupo, né? E desse grupo, depois que Saul venha a morrer, de fato, não pelas mãos de Davi, ele reina em Judá e depois reina sobre todo Israel. Já contei aqui a historinha do nascimento de Salomão, filho de Davi com Batseba, né, a mulher do Uzias. Foi prometido o reino a Salomão, ele prometeu a Batseba que Salomão iria
sucedê-lo no reino. E olha aqui. Primeiro, segundo, terceiro rei de Israel. Unido. Israel. Um reino só. Depois que ele morreu, deu ruim. Depois que ele morreu, deu ruim. Lembra que Salomão é o homem que tem as 700 esposas e 300 concubinas? Olha eu de novo, olha eu sendo machista de novo. Tô brincando. Mulher dá despesa, irmão. Mulher dá trabalho. É bom, é por isso que é uma só, entendeu? Dá trabalho. Manter a mulher bonita, dá trabalho. E Salomão tinha essas 1000 para manter bonita. E o que ele fez? Fez que nem o Lula está fazendo. Volta ICMS, aumenta imposto aqui, cobra um pouquinho mais, volta a contribuição sindical. E e o povo começou a ficar assim, opa, tá meio ruim pra gente aí. Tá meio ruim pra gente. Aí eles escolhem esse cidadão aqui, Jeroboão, filho de Nebate, né, para representar eles diante de Salomão. E ele tem uma audiência com Salomão, mas o negócio não dá muito certo. Depois ele foi para o Egito. Salomão morre. Roboão, seu filho, reina em seu lugar. Roboão é um personagem da Bíblia que a Bíblia trata como imaturo. Jeroboão volta do Egito, novamente representa o povo e diz para Roboão: Roboão, o povo está insatisfeito, Roboão. Roboão, diminui a carga tributária, Roboão, que nós seremos seus servos. Mas se você manter assim, né, com certeza vai dar ruim. Vai dar ruim. Roboão foi ouvir os conselheiros de Salomão. E os conselheiros de Salomão, tudo homens maduros, mais velho que ele, falou: boa esta palavra. Aceita, diminui os impostos. Aí depois ele vai para os colegas de faculdade, com a idade dele. E aí? Não, se seu pai era ruim, você tem que ser mais ruim. Você vai passar de fraco. Fala uma coisa dessa, não. Aí ele chega... A resposta que ele dá para Jeroboão não é boa, não. Falou: se o meu pai te tratou, te deu um reino de espinhos, vou te dar um reino de escorpião. Uma coisa parecida com isso. Tá? Se era ruim com meu pai, vai ser pior comigo. É? Tá bom. E Jeroboão se reúne com as tribos de Israel. Quantas tribos de Israel são? 10 tribos de Israel ficam com Jeroboão. 10. E continuou chamando Israel, pelo tamanho, pela dimensão do território, da terra, da população, continuou chamando Israel. Mas aí ficou conhecido como Reino do Norte. Tá? E praticamente a sua principal cidade é Samaria. Antes dos samaritanos, viu? Primeiro tinha a cidade de Samaria lá, tal, que os samaritano veio depois. E Roboão, pela misericórdia de Deus, e por amor a Davi, porque Deus tinha prometido a Davi que o reino dele, né, não seria arriscado, né? Deus queria confirmar o reino de Saul. Aí Saul desobedeceu, praticou rebelião, falou: foi arriscado o seu reino. Davi, Deus fez o pacto que queria fazer com Saul. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, né? Aí Saul pegou a honra para ele, Davi pegou a honra para ele. Então Deus falou: vou sempre manter um descendente, um rei do seu sangue em Jerusalém. Essa é a promessa de Deus. E aqui tem um negócio fora da Bíblia que vocês vão aprender um pouquinho. Aí Roboão passa a reinar, seus descendentes, por amor a Davi. Tá bom? Daqui vem Ezequias, Josafá, os bons reis de Judá. Os bons reis de Israel é tudo de Judá, tá? Aqui só tem rei ruim, o do norte. Jeroboão se corrompeu, ele com medo de perder o povo para Jerusalém, porque Jerusalém era o templo, ele fez uns bezerros, uns ídolos lá,
em duas cidades, Betel e acho que Dan. Betel e Dan. E falou, não precisa adorar lá não, adora aqui, ó. Foi assim que ele manteve o povo não ter comunhão com o sul. Tá? E em Judá perseverou na adoração a Jeová. Mas o que eu ia falar? Acredito que os descendentes de Josias são praticamente os últimos reis em Judá. Aqui caiu para Samaria. Para Samaria não, para a Síria, perdão. Tá? Caiu para a Síria e foram cativeiros. Esse aqui ficou vivo ainda uns 100 anos depois, ainda 120 anos depois, que caiu Jerusalém. Caiu Jerusalém não para a Síria, mas para o Império Babilônico. E os descendentes de um bom rei chamado esqueci o nome do homem. Não, Josafá é bom também, mas Josias é um dos reis reformadores. Os filhos de Josias, depois que ele morre, passam a reinar em Jerusalém. E o que aconteceu? 3 deles reinaram. Eu não sei o nome deles, tá? Eu não sei o nome deles. O último foi Zedequias, tá? E acabou a questão do... E a promessa de Deus, né? E a promessa de Deus? Não tem mais rei em Jerusalém. Isso aqui virou um deserto, tanto o norte quanto o sul. 70 anos de cativeiro até o retorno. Aí quando eles vão retornar, eles voltam aqui. Esse aqui se perde, tá? Se perde. Aqui, a daqui de Judá que vem judeu, tá? Uma informação interessante. É de Judá que vem judeus. Oi. Porque, assim, o pastor entrou na linhagem de Davi. Sim. E ela é a linhagem de Jesus. Sim. Mas, se a gente for ler Mateus aqui, a linhagem termina em José. Mas Quem é José? Mas quem concebeu a Jesus foi Maria. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, eu não vou ter uma resposta de bate pronto. Uma resposta que eu já li a respeito disso. Que existe 2 genealogias no Novo Testamento. Uma diz respeito a José e outra diz respeito a Maria. E José apenas substitui ela na linhagem. Você vê, vai haver, como que fala? Faltou a palavra. Elas não são iguais as descendências. Se pegar, não vai ser as mesmas pessoas. E pelo menos em um ramo da história. Para afirmar que Jesus é filho de Davi por Maria. Tá? Porém, essa titularidade de descendente de Davi vinha pelo pai, tá? Vinha pelo pai. E eu acho que a resposta vai estar naquele salmo que Jesus perguntou para os fariseus que vieram questionar sobre a autoridade. Se Davi, sendo homem, chamou o seu senhor de filho, por que dizem filho de Davi? Conhece essa passagem? Porque Davi... Eu vou precisar de ajuda para achar isso aí, irmão. É bem interessante, tá? Me ajude a achar esse versículo, que é Novo Testamento, tá? É Evangelho. Vamos falar um pouco. Vamos abrir um leque aqui também. Novo Testamento, deixa eu ver. Lucas 20, achei. Lucas 20. (41) Vamos ler o contexto. E ele lhes disse:
como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor, assenta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos discípulos: guardai-vos dos escribas e fariseus. Então a gente vê que essa paternidade, ela não é... Qual que é a palavra que eu quero procurar? Ela não é muito literal. Entendeu por quê? Porque, na verdade, é mais fácil Davi ser filho do Senhor do que Cristo ser filho de Davi. Tá? Mas é uma questão de descendência humana. E a descendência humana vinha pelo pai. Oficialmente, José era pai de Davi, pai de Jesus. Oficialmente. Digamos, se houvesse um cartório, entendeu? Pai é que cria, né? Pai é que cria. No oficial, seria José, tá? Porém, aí tem toda uma questão do cumprimento das escrituras, do cumprimento das escrituras, mas você vê que é uma questão... ninguém respondeu essa pergunta que Jesus fez. E aí? Né? Então não é um negócio muito, muito bem esclarecido mesmo, Renan. Tá? Por quê? Jesus não pode ser filho de Davi, por quê? Porque Jesus é Senhor de Davi. Ele é filho de Davi dentro dessa janela que se diz tempo. Né? Porque Jesus se manifesta na plenitude dos tempos. E esse é o versículo que eu queria... Tem um versículo que eu queria mostrar para vocês sobre a questão de não ter rei em Judá desde o cativeiro. É Lucas. Esse reino hoje de Cristo é o reino de Davi, mas esse é o reino espiritual. Reino espiritual, atualmente. Mas nós aguardamos o reino literal. O reino literal é que o reino de Davi não terá fim. É. É o reino de paz, harmonia. Sim. Por que não terá fim? Porque o seu descendente não morre. Exatamente. O descendente não morre. É só assim que se explica, né? Como é possível um reino não ter fim? A partir do momento que o reino for mortal. Tá? Eu quero ver uma profecia aqui, um cumprimento de uma profecia. Lucas, eu acho que... Lucas 2? Não, Lucas 1. Lucas 1, 31. Disse-lhe, não, 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Deus tirou houve praticamente um pause, tá? Houve um pause. Os reinos de Davi, os descendentes de Davi reinaram até o cativeiro. E depois do cativeiro, eles voltaram. Mas aí, não teve mais rei em Jerusalém, irmãos. Isso é história. Aí, quem que era o governador do povo? O primeiro, Zorobabel. Governador. Não era rei. Depois teve Neemias. Aí houve o período interbíblico. No período interbíblico, houve os príncipes de Jerusalém, que de onde vem
de onde tem um pouquinho a origem dos saduceus, tá? Que esse cidadão tinha que ser saduceu para fazer parte da elite, que eles eram o sumo sacerdote que governava, tá? Então, rei não tinha. Mas aí Jesus recebeu, nesse versículo fala que Jesus vem para reinar sobre a casa de Davi e a casa de Israel, né? Aqui não faz parte da matéria, eu vou apagar, posso? Que abertura. Então, depois você pesquisa comigo se existe a descendência sobre Maria, tá? E uma delas são sobre Maria. Se não houver, a gente vai falar também, né? E depois vou ler algum comentário a respeito dessa argumentação que Jesus faz com os escribas e fariseus. Ué, mas como o Senhor é filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Eu achei que você colocava a descendência de Jesus através de José pelo fato porque aquele tempo a mulher não tinha muito valor, né? Não tinha. Ela, inclusive o testemunho dela não valia. Quando Jesus aparece para Maria Madalena e as 3 mulheres, né? Qual que é a reação dos discípulos? Não acredita, né? Não acredita. E elas não tinham um testemunho legítimo. Não podia ser usado num tribunal, o testemunho de uma mulher. E se bem que os discípulos não acreditaram quando Pedro e João falaram também, viu? Só quando Jesus apareceu para todas vezes. Estava bem cético, né? Você tá brincando. Aqueles discípulos no caminho de Emaús falam, ó, dizem que ele ressuscitou e apareceu a Simão. Eles já estavam sabendo. Mas eles não acreditaram também, não. É um negócio muito difícil de acreditar. Salomão, lembra que a gente estava falando de Salomão, né? Salomão, meu Deus. Salomão, ele tem... Quer saber, irmão? Vamos parar. Vamos parar, né? Isso aqui tem um... Eu dei uma desviada grande. Vamos parar pro café. Não, mas foi bom, esclareceu muita coisa. Tá bom. Deus abençoe. A minha boca secou.